Abra sua Bíblia comigo, o Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 21. Marcos, capítulo 5, verso 21. Você achou aí? Diga amém. Assim diz o Senhor para nós essa noite. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Verso 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a estas palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-o pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Amém? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos reunidos aqui para ouvir a tua santa e poderosa voz. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, e ministra sobre nós para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, amém. Louvado seja Deus, aleluia. Um texto muito conhecido, a Bíblia vai dizer para nós que Jesus vem, mas de mais uma travessia do Rio Jordão, do Mar da Galileia. Ele atravessa de um lado da margem do mar para o outro lado da margem. E quando ele chega nas proximidades da cidade onde ele estava morando, na cidade de Cafarnaum, uma grande multidão vem até ele. Ele é cercado de uma multidão. E imediatamente começa a ser levado por essa multidão. Só que uma pessoa especial chama atenção. A Bíblia diz que um dos principais da sinagoga, um homem extremamente respeitado e conhecido, se aproxima, fura a fila da multidão e entra na presença de Jesus. Observa o que o texto vai dizer para nós. Versículo 22. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Observa que esse chefe, esse principal da sinagoga, esse homem respeitado chamado Jairo, ele não fica nenhum momento constrangido de se prostrar na frente de um rabino, na frente de um mestre conhecedor das escrituras como ele. Ele se prostra completamente e ele declara o motivo da sua angústia. Ele diz: minha filha está à beira da morte e eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor venha e que o Senhor opere sobre ela. E ele declara com a sua boca, para que ela seja salva e então venha a ter vida. E aí, sem dar uma só palavra, a Bíblia diz para nós, no versículo 24, que Jesus vai atrás de Jairo. Então observa que
comovido pela tristeza, comovido pela apreensão, pelo nervosismo, de forma respeitosa. Era um líder religioso, era um homem que estava nas sinagogas para ajudar o povo, para ensinar as escrituras, um homem que tinha da sociedade digno respeito. Mas ele entende perfeitamente que todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria não poderia restaurar a saúde da sua filha. Que ele precisava de ir além das escrituras, ele precisava do contato com o verbo. Ele precisava do contato com aquele que tem o poder sobre as palavras. Porque as palavras por elas só são passageiras. Elas só se tornam fiéis e operantes se existir um Espírito poderoso que se move por detrás dela. Então ele entende perfeitamente que a letra mata, mas é o Espírito que traz vida. E ele precisava ir atrás de alguém que tivesse autoridade sobre o Espírito. Então ele não tem constrangimento algum de se prostrar aos pés de Jesus e clamar ao Senhor que ele então venha e mude o quadro da sua filha. Jesus, comovido pelo pedido e de forma extremamente respeitosa pela dor daquele homem, faz sinal e o acompanha. Mas a Bíblia vai contar para nós que nesse intervalo, onde eles estão indo em direção à casa do Jairo, uma outra situação acontece. Você está careca de saber, eu não vou me ater a essa parte da história. A multidão pressiona Jesus, muita gente naquela região, e quando você for comigo para Israel, eu vou te levar lá em nome de Jesus. E aquela multidão cercando Jesus, apertando Jesus. De repente Jesus para o cortejo e diz: alguma coisa aconteceu, porque eu senti que saiu de mim poder, saiu virtude de mim. E os próprios discípulos dizem para Jesus: Senhor, todo mundo aqui está te apertando, todo mundo aqui está tocando você. Ele diz: não, mas esse toque foi diferente. Não era um toque comum, saiu o poder de mim. E aí uma mulher se apresenta e diz: fui eu que te toquei. Extremamente constrangido, uma mulher que por 12 anos vivia debaixo de uma enfermidade, onde ela sangrava sem parar, debaixo de uma grande hemorragia. Isso, além de ser constrangedor, era proibido a passagem dela sobre a via pública, sobre a rua, porque ela estava sangrando. Pela lei, ela tinha que ficar separada, trancada em casa. Mas mesmo debaixo de constrangimento, ela sai e ela vai em busca do que ela entende que pode ser o remédio da vida dela. E ela toca Jesus nas franjas do talite. Você já conhece a história? Saiu virtude dali, aquela mulher ficou curada. Mas a verdade é que isso não aconteceu na rapidez que eu estou te contando. Eles estavam caminhando, muita gente, passos pequenos, devagar. Ao lado de Jesus, os discípulos e um homem, um respeitoso religioso, debaixo de uma profunda aflição e agonia. Enquanto ele olha aquela multidão toda clamando, enquanto ele olha aquela multidão toda querendo experimentar alguma coisa de Jesus, de repente o cortejo todo para. Jesus quer saber quem foi a mulher que tocou. E eu fico imaginando o coração do Jairo. Eu fico imaginando o Jairo olhando toda aquela cena acontecendo. E por mais que ele entendesse, por mais que ele fosse um homem religioso, debaixo de sedecá, de misericórdia, e entendesse que aquela mulher também precisava do toque de Jesus, que aquela mulher também precisava da cura, o que queimava dentro dele era: minha filha pode morrer a qualquer momento. Já éramos para a gente ter chegado, já era para estar todo mundo lá. E o cortejo parou. Ai, a minha menina, como está a minha menina? Um coração angustiado, mas sem dar uma palavra. Observando todo aquele momento em silêncio. Aí acompanha comigo o que diz o versículo 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda se incomoda o mestre. Observa aqui.
pessoas saem da casa do Jairo em direção ao lugar onde eles pudessem encontrar o Jairo, e o acham dentro de uma multidão, e o acham dentro de uma cena onde está todo mundo em volta, uma mulher aos pés de Jesus. Observa que Jesus ainda estava discursando, ela relatando que ela foi curada imediatamente, toda aquela cena acontecendo, e aqueles homens invadem a multidão e encontram Jairo. E quando eles encontram Jairo, eles dizem para ele: por que você ainda está aqui? Por que você ainda está incomodando o rabino? Sua filha morreu. Vamos embora. Não tem mais o que fazer aqui nesse lugar. Versículo 36 diz assim: mas Jesus, sem acudir a estas palavras, aleluia, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. O original diz assim: mas Jesus, sem fazer caso deles. Eu gostei demais. Gostei demais, porque tem hora que ou você fica com a palavra e com a promessa, ou você dá ouvido a quem é portador de notícia ruim. Ou você fica agarrado com aquilo que veio do Senhor para você, ou você empresta o ouvido para quem não está preocupado com o desejo ardente de experimentar a promessa que tem em você. Jesus fazendo pouco caso deles. Jesus nem deu ideia para o que eles falaram. Ele olha para o Jairo, ele fita os olhos do Jairo. Se fosse eu, ia dizer: olha aqui para mim. E ele olha dentro dos olhos do Jairo e diz: não temas, crê somente. Traduzindo, o que Jesus disse para ele? Fica com o que eu disse. Fica com a minha palavra. Fica com o que eu prometi a você. Eu disse para você que nós iríamos chegar à tua casa. Eu disse a você que eu te acompanharia. Então fica com aquilo que eu te disse. Não crê no que vem de fora. Crê no que está aqui diante de você. Não foi para isso que você veio me buscar? Não foi para isso que você veio pedir a palavra de socorro? Então crê, Jairo. Crê. Não temas. Crê somente. Aí observa comigo. Versículo 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João. Quando ele sai desse primeiro encontro com a mulher hemorrágica e aquela multidão toda, Jesus faz uma sinalização. Ele diz: fiquem todos aqui. Só eu vou. Eu, o Jairo, Pedro, Tiago e João. Ninguém vai comigo. Só nós vamos. E ele se destaca da multidão, eles se destacam da multidão e vão em direção à casa do Jairo. Continua olhando comigo. 38. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Então vamos entender aqui o negócio. Existiam duas grandes profissões. A mais antiga de todas elas da história são as prostitutas. A prostituição acontece, existe desde que o mundo é mundo. É considerada a profissão mais antiga do mundo. Depois da prostituição, uma profissão onde chamavam de carpideiras. O que são as carpideiras? Mulheres profissionais que eram pagas para se dirigirem a funerais, a velórios. Mulheres com habilidades específicas. Mulheres que tinham facilidade de chorar, de prantear. Põe para mim, Felipe, por favor. A foto delas. Elas se vestiam de preto, porque o preto era a cor formal do luto. Se dirigiam ao lugar do velório. Entenda que naquela época os mortos eram velados por 7 dias. Então,
não era como hoje, né? Que você consegue fazer o velório e enterrar de um dia para o outro. Demorava-se uma semana. E aí, a Bíblia vai dizer para nós que as carpideiras, essas mulheres, que eram pagas pela própria família do morto, iam ao lugar do velório e ali tinham a responsabilidade de chorar. A tradução no hebraico diz: mulheres que continham rios de lágrimas, choravam facilmente. Além da facilidade do choro, elas cumpriam rituais. Por exemplo, elas não podiam usar perfume. Elas ficavam uma semana com o semblante bem abatido de sofrimento. Mas, pastora, por que isso era necessário? Porque quanto mais choro houvesse no velório, mais aquela pessoa transmitia honraria, status sobre a sua vida, manifestava o quanto ela era uma pessoa querida, quanto bem ela havia feito ou deixado, né, de legado sobre a terra. Então, aquelas mulheres eram pagas pela família para chorar. Então, passavam 7 dias chorando, 7 dias encenando coisas e circunstâncias, a maioria das vezes, que nunca aconteceram, né? Histórias, porque o fulano que morreu era uma pessoa tão boa. Uma vez, eu estava passando tanta necessidade, ele foi à minha casa, me ajudou. Contavam histórias que nem eram reais, mas para comover os presentes, para que as outras pessoas ouvindo aquela história, dissessem: meu Deus, realmente o morto era alguém de muita honra, o morto era alguém muito considerado, esse morto era alguém realmente que fez diferença. Israel carrega uma tradição de memoriais, né? Até hoje é assim, não se visita cemitérios levando flores, eles levam pedras, porque a pedra é eterna, testemunha eterna. Então, ali contam-se histórias sobre a história, sobre a memória daquele morto. É uma ideia diferenciada, né? De velório, de enterro. Então, o que eu quero chamar a sua atenção é que quando Jesus chega na casa do Jairo, essas mulheres já estavam lá. Observa o que diz o versículo 38. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Então deixa claro que estava todo mundo lá, que elas já tinham chegado. E eu quero chamar a sua atenção, porque alguém da própria casa, alguém da própria família do Jairo contratou as carpideiras. Ninguém podia fazer isso senão a própria família. Alguém da própria família do Jairo contratou a carpideira. Pastora, o que a senhora quer dizer com isso? O Jairo saiu para buscar vida e cura. No meio do caminho, foi impedido por outra mulher enferma. Quando Jesus então começa a se dirigir para a casa de Jairo, os amigos chegam, os amigos da sinagoga, os parceiros da religião, chegam e dizem para ele: para que se incomoda o mestre? Ela já morreu, vamos embora. E nesse período pequeno, as carpideiras já estavam lá. Eu vou falar assim claro para você alcançar. Já tinha gente ganhando dinheiro com a tristeza alheia. Já tinha gente sendo beneficiado com o lamento, com a dor e com a perda. Gente patrocinada para manifestar o alvoroço, a choradeira, a tristeza. Quando Jesus chega, a cena estava lá. Isso, obviamente, incomoda profundamente o Senhor. Pergunta para mim por quê, pastor? Porque Jesus não tem parte com a mentira. A Bíblia diz: Ele é a verdade, Ele é o caminho e Ele é a vida. Então, quando Ele chega, Ele vê aquele alvoroço, as mulheres contratadas para chorar, aquilo já mexe com Jesus. Aí, continua lendo comigo, versículo 39. Ao entrar, lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais?
A criança não está morta, mas dorme. Então ele chega, pega elas tudo lá fazendo escândalo, alvoroço. Elas cantavam poesias, com histórias, chorando. Aí ele diz: eu não estou entendendo nada. O que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês já estão nesse lugar? Não tem motivo para celebrar o velório. Ninguém morreu. A menina não morre. Ela está dormindo. Aí só piorou, né? Olha o versículo 40. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai, a mãe da menina e os que vieram com ele e entrou onde estava. Então observa aqui, ele diz: eu não estou entendendo o circo. Eu não estou entendendo o motivo do chororô. Eu não estou entendendo o motivo do teatro, dessa farsa toda. Ninguém morreu aqui. A menina não morreu, ela está dormindo. E os próprios que foram contratados para chorar o luto e a morte da menina começou a rir e debochar. Diz: onde vem esse homem? Ele não está sabendo nada. A menina morreu de verdade. Jesus simplesmente bota todo mundo para fora e entra pelo quarto da onde a menina estava. Põe para mim, Felipe. Somente ao lado do pai, da mãe e dos 3 discípulos que foram com ele: o Pedro, o Tiago e o João. Eu quero começar a pregar para você nessa noite. Jesus entra no quarto onde a menina estava. O alvoroço, a algazarra do lado de fora. Ele entra e fecha a porta. Ninguém entra mais. Os pais da menina entram com ele. E os discípulos que ele escolheu para estarem ali. Para mim, esse é um dos textos mais importantes do Novo Testamento, quando a gente começa a falar de mensagens que falam do futuro, de mensagens que explicam coisas que ainda vão acontecer. Esse texto de Marcos capítulo 5 não fala apenas de 2 ministrações de cura, uma da mulher hemorrágica e da outra, que você já sabe a história, né? O levantar da menina de 12 anos. Mas fala de uma conexão, onde Deus estava estabelecendo sobre a terra e demonstrando sobre a terra a forma e como ele iria operar. Deus fala de 2 gerações, uma que está doente há 12 anos e a outra que aparentemente morre aos 12 anos. Uma que é curada primeiro, para que a outra pudesse ser encontrada e levantada. Fala de um encontro de gerações. Fala de conjecturas de tempos, onde o Senhor Jesus está parando tudo para nos ensinar que uma geração sangrou por muito tempo, até entender verdadeiramente o fato de encontrar com Cristo, e não se prostrando por detrás, mas tendo coragem e ousadia de se apresentar pelo lado da frente, tendo coragem e ousadia de dizer: estou sangrando, mas só a ti confio, só em ti espero. Uma geração que por muitos anos sofreu, porque preferia sangrar do que se arrepender, preferia sangrar do que se apresentar debaixo de humildade, reconhecendo que só Jesus é Senhor sobre a terra. Então, primeiro, Jesus sabe que ele não poderia ir ao encontro de uma menina para trabalhar sobre a vida dela se a geração anterior não houvesse sido curada. Ele cura aquela mulher hemorrágica, e aí ele vai ao encontro da menina. E aí ele vai ao encontro, deixa eu falar assim para você alcançar, dessa nova geração, de uma nova geração que está sendo gerada. Mas observa que o diagnóstico que estava sobre ela era de morte. O pai disse isso. O pai disse: minha filha está à beira da morte. Eu preciso que o Senhor venha para manifestar a cura. No intervalo,
os amigos da sinagoga chegam e dizem: ela morreu. E quando Jesus chega ao local, o circo estava armado, todo mundo chorando. E ele diz: eu não estou entendendo por que vocês choram, ela não morreu. Ela só dorme. Então deixa eu começar a pregar para você nessa noite na autoridade do nome de Jesus. Quem foi que disse que morreu? Por que o chororô todo? Por que o alvoroço todo? Tem muita gente pagando, sustentando lamento, choro, notícia ruim, tristeza, quando Jesus está dizendo: não morreu, foi nada. Eu não estou entendendo o motivo dessa algazarra toda. Por que tem gente se promovendo debaixo dessa mentira? Por que tem gente se aproveitando dessa oportunidade para ganhar dinheiro? Deixa eu te dar uma dica nessa noite. Carpinteiras, vocês não são convidadas a estarem dentro da igreja e da casa do Senhor. Deus não conta com o povo que lamenta a morte e se aproveita da morte e da destruição de ninguém. Deus conta com o povo que proclama a vida. Deus conta com o povo que crê nas suas palavras e nas suas promessas. Carpinteiras, o seu lugar é do lado de fora. Não tem lugar para você na igreja do Cristo vivo. Gente que é paga para chorar a morte dos outros. Gente que é pago para contar história triste e comover pessoas. Desculpa eu dizer isso essa noite. Você não é a igreja de Jesus. A igreja que caminha com Jesus anda debaixo de uma fé com propósito. Anda debaixo de uma fé estabelecida pelas palavras do próprio Cristo. Ele separa 3 homens para irem com ele àquele lugar. Ninguém mais. Ninguém mais. Por quê? Será que você nunca se perguntou? Por quê que Jesus tinha 3 íntimos? Por que nos momentos mais difíceis, ou nos momentos onde segredos poderosos iam ser revelados, ele chamava o Pedro, o Tiago, o João e os outros que ele mesmo escolheu, não iam com ele? Por quê que era sempre o Pedro, o Tiago e o João? Aqui não é uma questão de gosto, aqui não é uma questão de afinidade. Jesus estava demonstrando o tempo todo como a verdade é paralela, assim como o céu é, a terra é, e vice-versa. As coisas entram numa mesma linha de interpretação. Como que os céus enxergam a unidade, como que os céus enxergam um nível profundo de intimidade. Assim era a formação do próprio Deus. O nosso Deus é Pai, o nosso Deus é Filho e o nosso Deus é Espírito. Os 3 se formam em um, para que eles juntos operem sobre a terra, para que eles juntos caminhem sobre a terra e todo o propósito do reino seja estabelecido. Ele tinha um pai, um propagador, aquele que era responsável de propagar. Ele tem o Filho, que é o intercessor, o mediador, aquele que leva as atribuições ao Pai, que faz o caminho, que faz a ponte de restauração. E ele tem o Espírito, que é o que está debaixo do governo da adoração, da excelência da adoração, porque é Espírito, e como Espírito se move nessa dimensão, não poderia ser diferente na terra. Quando Jesus vem à terra,
E ele começa a operar os seus sinais e começa a mostrar o reino sobre a terra. E ele começa a dizer e ensinar aos homens como ele quer que as coisas aconteçam. Não poderia ser diferente. Ele diz: eu preciso que caminhem comigo três, assim como eu sou, como o Pai e com o Espírito. Eu preciso que três caminhem comigo para cumprir o mesmo propósito, porque assim como eu fui feito nos céus, assim será a minha igreja na terra. Eu preciso de um propagador. Eu preciso de um intercessor. E eu preciso de um adorador. E esses três caminharão comigo sobre toda a terra. E onde eu tiver que proclamar, onde eu tiver que executar, onde eu tiver que ministrar o poder, o reino, a glória, eles serão testemunhas. Porque serão responsáveis para a continuação dessas obras. É por isso que ele diz: vocês farão obras muito maiores do que eu. O que Jesus estava querendo dizer? Eu vou embora, mas a igreja vai se encontrar. A igreja vai caminhar em três, debaixo de um governo, assim como eu, o Pai e o Espírito andamos. Você está aí? Então ele chama o Pedro, o Tiago e o João. Entra lá. O pai e a mãe. O pai e a mãe representam a paternidade, a geração anterior, que será testemunha dessas obras. E ele traz para dentro dessa sala o Pedro, o Tiago e o João. Um propagador, um intercessor e um adorador. Quem que era o propagador, pastor? O que você acha? O que você acha? O Pedro. Propagador é aquele que propaga. Olha como é diferente de pregador. O pregador é aquele que anuncia, que fala, mas não necessariamente ele vive aquilo que ele fala. O propagador não. Ele propaga daquilo que ele mesmo experimentou. Então observa que, mesmo em construção ainda, o Pedro era o escolhido de Jesus para propagar o reino. É por isso que foi o primeiro a identificar Jesus como o Senhor. Quem é Ele? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz para ele: não, eu tenho certeza que não foi ninguém que te revelou isso, senão o céu, Pedro. Por quê? Porque você está experimentando de mim. Você está experimentando do meu poder, da minha glória. E o conhecimento te veio, a revelação te veio. E a gente só propaga aquilo que a gente vive. A gente só anuncia aquilo que a gente experimenta, Pedro. O Pedro foi o escolhido por Jesus para propagar. E quem que era o responsável pela intercessão? A Bíblia vai dizer para nós que o intercessor é aquele que se coloca como mediador. É alguém que se move para diminuir espaços, para diminuir dores, sofrimentos. É alguém que se move em direção a Deus por conta de alguém ou de alguma circunstância. E eu quero abrir um parênteses nessa noite para dizer que nesses dias, como Deus tem enxergado intercessores no nosso meio. Homens e mulheres que estão se movendo como mediadores, que estão levando causas diante de Deus, que estão chorando por homens e mulheres que nunca viram nem ouviram, que estão lamentando por seus familiares, pela perda de seus familiares, que estão clamando a Deus por cura, que estão gemendo pelos enfermos nos hospitais, estão dizendo: eu quero ser esse mediador, que sente a dor e leva para o Pai um clamor que move os céus e a terra. O intercessor é aquele que se coloca na brecha, ele que vai para o sacrifício, ele que faz o jejum, não que nós não tenhamos que fazer. Que jejum é coisa de crente, amém?
Mas o intercessor tem isso dentro dele. Ele jejua mais, ele ora mais, ele clama, ele tem a lista ali, onde ele dobra o joelho dele e intercede com gemidos, até que o céu responda os seus clamores. Mas é característica do intercessor morrer pela obra. É característica do intercessor entender que a sua vida está totalmente à disposição daquele que o fez e o criou. É por isso que o Tiago representa a intercessão. Foi o primeiro apóstolo, está em Atos, se eu não me engano, no capítulo 12. Foi o primeiro apóstolo a morrer pelo Evangelho, a perder a sua vida em prol do cumprimento da palavra do Senhor. E só sobrou um: o adorador. Quem que representava o adorador? O João. O João representava aquele, a expressão adorador significa aquele que manifesta o amor ao extremo. Algumas versões diz, aquele que ama em exagero. A gente tem o erro de interpretar adorador como aquele que canta. Aquele que canta é também um adorador, mas não é o adorador. O adorador é aquele que manifesta o seu amor de uma forma especial e diferenciada. Ele deixa claro na sua rotina de vida que ele decidiu amar. Eu quero falar sobre isso nessa noite. Eu quero dizer para você que nós nos enganamos durante muitos anos quando achamos que o amor era necessário, fundamental e ser confessional. O amor de Cristo por nós, o amor de Deus por nós nunca foi confessional. Quem diz Jesus te ama para o irmão lá de fora sou eu e você. Você nunca leu na Bíblia Sagrada Jesus dizendo eu te amo para ninguém. Porque o amor vivido por Jesus não era confessional. Que é isso, pastor? Nunca foi falado. Nem o de Jesus, nem o de Deus. É por isso que o texto mais bonito da Bíblia Sagrada para mim, João capítulo 3, verso 16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira. Aí vem assim, que disse? Está escrito isso? Está escrito isso? Não. O texto diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Porque o amor de Deus nunca foi confessional, ele é testemunhal. Ele não é falado, ele é por feito, ele é por obra, ele é por circunstâncias, ele é por manifestações. E quando Deus olha para homens na terra, eu quero que você abra a Bíblia comigo, vai lá em João capítulo 4, depois a gente volta. João capítulo 4. Verso 22. Nós vamos entender isso. Jesus, uma conversa com a mulher samaritana, ele diz: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em... Então, observa aqui, nós não vamos encontrar na Bíblia Sagrada Deus buscando propagadores. Nós não vamos encontrar na Bíblia Sagrada Deus buscando intercessores. Mas ele diz, eu estou ansiando para encontrar os adoradores. Por que, pastora? Porque não fecha esse quadro. A primeira geração foi curada da hemorragia. Jesus foi o caminho para esse lugar, para ressuscitar, ou para trazer a vida
novamente a nova geração que tem aparência de morta, mas está dormindo. Que o mundo declara que morreu, que não tem jeito, que não tem solução, mas que Jesus enxerga que apenas dorme e que precisa despertada, que precisa levantar. Mas não tem como operar esses sinais se a igreja não estiver representada por um propagador, por um intercessor e por um adorador. É por isso que ele está à procura dos verdadeiros adoradores, porque o quadro tem que fechar, amigo. O quadro tem que fechar. Porque quando a igreja começar a caminhar sobre a terra, debaixo de um propagador, que vai propagar aquilo que ele viveu, que ele experimentou, que ele conheceu. Quando a igreja começar a caminhar sobre a terra debaixo de uma intercessão mediadora, que busca o Pai para abençoar, para guardar, para curar, para libertar outros. E quando a igreja anda com um grupo de homens e mulheres que o adoram, manifestando um amor diferenciado, exagerado, diga você o que quiser. O amor exagerado quebra o vaso de alabastro. Quando todo mundo está preocupado com o dinheiro, o amor extravagante abre mão por amor. O amor extravagante que abre mão de coisas, abre mão dos prazeres dessa terra, para permanecer intocado, separado, santificado. Não porque a religião proíbe, porque a religião nos proíbe de nada. Mas quando nós estamos mergulhados de um amor exagerado, nós dizemos não. Nós dizemos não ao pecado. Nós dizemos não a tudo aquilo que aborrece o Espírito do Senhor. Um amor exagerado que sofre, porque o que arde dentro dele se move em agradar a Deus 24 horas. É por isso que ele não anda em certos lugares. É por isso que ele não fala certas coisas. É por isso que ele não se move debaixo de coisas desse mundo. Não é porque ele é religioso, não. Ele está mergulhado no espírito de adoração, num amor exagerado pelo Salvador da vida dele. E Deus precisa unir os propagadores, os intercessores a esse grupo de adoradores. Adoradores que não rasgam as suas roupas, mas rasgam os seus corações. Adoradores que têm coragem para dizer, como foi dito nesse altar, na hora do louvor: para onde eu irei? Eu enterrei, eu afundei os meus barcos, eu me despedi da minha casa por amor à tua vida. Por amor ao chamado, por amor ao propósito, por amor a tudo que o Senhor derramou sobre mim. Um amor extravagante, exagerado, que tem coragem de dizer: Senhor, eu estou disposto a fazer o que for necessário. Nós é que gostamos de amor, amor confessional, querido. Nós é que nos movemos debaixo de coraçãozinho no Facebook, de declarações vãs e vazias de amor. O Espírito de Deus se move debaixo de um amor testemunhal. Você não precisa falar nada, faça. Você não precisa dizer uma palavra, não haja. Eu já vi muitos adoradores genuínos no Espírito sem abrir a boca, mas com as suas vidas, com o seu serviço, com aquilo que eles dedicam diante do céu e do altar, o Espírito se move por causa deles. É por isso que a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo
se move debaixo de gemidos inexprimíveis. E é Ele quem reconhece outro adorador. Um adorador genuíno reconhece o outro. Eu amo meus amigos que louvam nesse altar, homens e mulheres de Deus. Mas Deus nos chamou e nos capacitou para nos dar vozes bonitas, talentos, sobre acordes. No momento em que a voz sai, o coração quebranta. No momento em que a voz sai, que o acorde sai dos aparelhos, o Espírito geme em amor. Chegou a hora da igreja entender que nós temos a responsabilidade de testemunharmos o levantamento de uma nova geração. A igreja que o Senhor Jesus escolheu, os propagadores, os intercessores e os adoradores, juntos em unidade, para verem a menina levantar. E dentro dessa formação de igreja, carpinteira não tem vez. Choro falso, comprado e mentiroso não tem vez. Proclamador de morte não tem vez. Porque Jesus chama para perto para operar suas maravilhas. A propagação, a intercessão e a adoração. Gente unida debaixo do mesmo propósito. O que você acha, Pedro? Ela está branquinha, com o lábio roxo. Meu Deus, parece que está morta. E aí, Tiago? Como que você vê essa menina? Vamos esperar o que o mestre vai fazer. João! E aí, João? O que está acontecendo sobre a vida dessa menina? O nosso Senhor é a vida. O nosso Senhor está aqui. E Ele é quem vai fazer. Nós, como seres humanos, podemos ter falhas, fraquejar. Mas a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Quando você se torna um adorador extravagante, o medo tem que ir embora, querido. Você tem que ser tomado pela certeza da palavra. Se mova debaixo desse amor extravagante, que vai arrancar de você o medo. Comece a declarar: Ele está aqui, Ele vive. Ele está aqui, Ele vive. Ele governa, Ele opera. Quando essa igreja unida estiver junta, aí Jesus pode cumprir o final do texto. Volta lá em Marcos capítulo 5, eu vou terminar. Tomando pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Ele segura a mãozinha dela. Põe a outra foto para mim, por favor, Felipe. Ele segura a mãozinha dela, levanta ela. E ele fala em aramaico, porque era casa de judeus. Jairo, um dos principais da sinagoga, ele estava dentro de uma estrutura judaica. Ele olha para ela e diz: Talita cumi, que significa: menina, levanta-te. E imediatamente ela se levanta. Pastor, o que a senhora quer dizer com isso?
que aquilo que o mundo diz que morreu, que não tem jeito, Jesus está dizendo: não chores, não lamentem, não façam alvoroço. Quem disse que morreu apenas dorme. Até a hora em que a minha igreja e eu e a geração que passou seremos testemunhas do levantar dessa nova geração. Uma geração que tem cara de morto, uma geração que aparenta a morte, mas que eu, o Senhor, sei que a única coisa que precisa não é voltar o ar sobre os seus pulmões para ela respirar, porque ela não parou de respirar. A ordem foi: levanta-te. A ordem foi: fique de pé. Chegou a hora de todos verem e saberem e testemunharem do meu amor, da minha glória sobre a terra. Levanta-te, menina. A geração pequena que o mundo sentenciou para a morte vai se levantar e ficar de pé. E todo mundo fica maravilhado. Deixa eu profetizar na autoridade do nome de Jesus: quando tudo isso acabar, quando você puder ligar a televisão nos jornais e as notícias forem: ninguém mais está com Covid, ninguém mais está morrendo dessa doença, escuta o que eu estou te dizendo. Deus está unindo os propagadores, os intercessores e os adoradores para testemunharem do levantar de uma nova geração, onde aqueles que foram escolhidos por Deus para ser igreja estarão lá. Quem recebe para contar derrota ou contar história de morte não vai participar dessa glória. Só entra quem Jesus chamou para ser igreja. Onde você está aí, querido? Cadê os adoradores? Cadê os que vão manifestar esse amor extravagante? Não é que vão ficar rodando, pulando, jogando no chão, não, querido. Vão testemunhar desse amor. Não vão sair por aí confessando esse amor publicamente com as suas bocas. Ai, eu amo tanto Jesus. Ai, eu amo tanto Jesus. Sem testemunhos. Estão rasgando as vestes ao invés de rasgar o coração. O Espírito está procurando outro como Ele, que o adore, que é adorador como Ele, sobre a terra. Aqueles que vão preferir calar a boca do que ficar jogando palavras ao vento, e vão começar a viver experiências de adoração no Espírito verdadeiro, que vão passar a experimentar verdadeiramente de um derramar de amor poderoso sobre a terra. É tão lindo, porque quando a gente fala de propagador, em algumas versões é traduzido como evangelista. E é tão maravilhoso quando a gente vê o Gabriel, tão jovem, ministrando aqui, ministrou quarta-feira. E quando ele fala de almas, o olho dele brilha de uma forma. E mesmo que ele não abra a boca para falar nada, ou qualquer religioso tradicional sentar na frente dele e observar os olhos dele brilhando, quando ele prega Jesus, por mais duro que for aquele coração, minha filha, aquele coração se destrói e se esmaga, porque ninguém fica de pé quando ele encontra com a verdade, quando aquilo que vem sobre ele é verdadeiro, é genuíno. Assim, quando a gente encontra um evangelista que carrega esse amor por almas, quando a gente encontra um intercessor que geme, que chora, que ora com tanto fervor,
que comove a gente, que constrange a gente. Deus está esperando encontrar uma geração que vai manifestar esse amor extravagante. Deus está procurando sobre a terra os verdadeiros, porque se Ele está procurando os verdadeiros, é porque só tem falso. Ele está procurando os verdadeiros, os que não vão testemunhar, os que não vão confessar aqui, ó. Porque não é um amor confessional, não é um amor falado, é um amor vivido. É um amor que na sua oração e contrito você diz para o Senhor: é a tua vontade, Senhor. São os seus sonhos, são os seus planos. E o Senhor tem a minha vida. Onde está você? Será que os olhos do Senhor podem percorrer a terra nessa noite e encontrar em você um adorador? Encontrar em você a peça que falta para a igreja do Senhor ser restaurada verdadeiramente sobre a terra, para que todo o seu poder, a sua glória, o seu reino se manifeste. Ninguém subiu ao Monte Tabor para ver Jesus glorificado no Monte da Transfiguração, mas a igreja estava lá. O Pedro, o Tiago e o João, a igreja estava lá. Porque Deus só revela os seus maiores segredos à sua noiva genuína e verdadeira. Carpideira não vê a glória. Carpideira não experimenta, não testemunha dos milagres e da glória. Eu quero convidar você nessa noite a se encontrar. Quem é você? Você é um propagador, um evangelista? Então propague sobre a terra aquilo que você experimentou em Deus. Não é para contar a história de ninguém, é para contar a sua história. É para contar aquilo que Deus fez em você, como Deus mudou a sua vida. Propague a vida que Ele colocou em você. Se você é como Tiago, o intercessor, como o próprio Jesus, o mediador, ore, entregue o seu melhor, porque as suas orações são levadas como aroma suave aos pés do Senhor. Mas essa noite Ele está procurando os adoradores, os extravagantes em amor. Não o Eros, não o Filos, o Ágape, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, que não busca os seus próprios interesses, que não arde em ciúmes, mas que se derrama num amor não confessional, mas testemunhal. Nós queremos procurar os verdadeiros adoradores nessa noite, porque tem uma geração que precisa levantar. Tem uma geração que precisa levantar desse sono profundo que parece morte, mas não é. Que precisa despertar. E eu vou terminar com o versículo 43, onde ele diz: mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Nós precisamos estar prontos, porque quando a menina despertar, ela não vai precisar ser bajulada, ela não vai precisar ser paparicada, como nós fizemos durante muitos e muitos anos sobre a terra. A ordem de Jesus é: quando a menina levantar, dê ela alimento. Preguem a palavra verdadeira. Ensine essa menina a crescer no conhecimento e na graça de Jesus. O tempo das brincadeiras acabou. O tempo das paparicações acabou. O tempo da permissividade acabou. Vamos dar comida à menina. Porque essa geração que se levanta é a geração que vai
glorificar o nome do Senhor sobre a terra. E a igreja estará lá fazendo o seu papel.